Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. É uma alegria estar aqui de novo com essa oportunidade de poder falar com os irmãos sobre a palavra do Senhor. E eu queria falar que eu estou muito feliz. Essa palavra já era para eu ter falado com os irmãos na segunda-feira, mas eu senti no coração de me aprofundar mais sobre o capítulo e sobre esse texto que é maravilhoso. O Senhor já tinha me dado no final de semana, mas eu quis realmente confirmar, me aprofundar o que o Senhor queria falar com os irmãos. E eu tenho certeza que os irmãos vão ouvir a voz do Senhor como eu ouvi, um chamamento do Senhor para esse tempo. O Senhor está convocando guerreiros e guerreiras dele para a luta dele, para o reino dele, porque a palavra dele está se cumprindo. A gente tem visto que os dias são maus, mas isso não é para a gente ficar nem atemorizado, nem triste, nem angustiado. É para a gente ver e ter a certeza e a nossa fé ser edificada que a palavra está sendo cumprida. E os dias são maus, mas o Senhor é conosco. E o Senhor nos convoca para uma batalha. Ele convoca guerreiros e guerreiras dele nesse momento. E por isso, amados, que para mim está sendo bem difícil fazer esse vídeo. Eu confesso que eu já tentei gravar, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar. Mas o Senhor, Ele já nos deu a vitória. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Juízes 6, versículo 11, para que nós possamos abrir, ler o texto e depois orarmos para que o Senhor fale conosco. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e a Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Amados, vocês já devem ter percebido que esse texto é um texto de guerra. É um texto que o Senhor nos convoca. Então vamos orar ao nosso grande general. Vamos orar ao nosso grande Deus. Amém? Amado Deus, Senhor, aqui está, Senhor, deste outro lado do aparelho, Senhor, do celular ou da televisão, Senhor, os meus irmãos, Pai, a tua igreja, fala com a tua igreja de forma poderosa, Senhor, que o meu eu, que a minha meninice, Senhor, que a minha pequenez não atrapalhe, Senhor, mas que seja a tua palavra falando com o teu povo, através do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, poderosamente com os teus filhos, como o Senhor falou comigo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria de começar essa meditação falando com vocês sobre esse texto. O que dizia esse texto do capítulo 6 de Juízes? Que tempo que era esse? Era um tempo, e eu vou começar lendo o versículo 1, que o povo de Israel tinha desagradado a Deus e que, infelizmente, eles estavam embaixo da mão dos midianitas por 7 anos. Então, vamos ler o texto, Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Amados, a gente às vezes passa por dificuldades na vida, tem situações e momentos complicados da nossa vida que nós achamos que tudo vai mal, achamos que temos problema e às vezes são problemas de 7 dias, de 7 meses, de algum tempo. E o povo de Israel estava passando por problemas há 7 anos. 7 anos não são 7 dias. E amados, por que eles estavam passando por problemas? Aqui o capítulo diz que eles, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor
os deu na mão dos medianitas por 7 anos. O Senhor é ruim porque deu o povo de Israel na mão dos medianitas? Não, o Senhor simplesmente permitiu que eles fossem, infelizmente, subjugados pelo inimigo por 7 anos, que nesse caso eram os medianitas. E se vocês depois, por favor, leiam esse texto quando você estiver para dormir, no momento que você estiver mais tranquilo aí, você leia o texto todo, eu não vou ler porque o texto é bem comprido, e falava que os medianitas, os amalequitas e o povo até do Oriente, eles subiam para Israel, e quando subia para o povo de Israel, eles vinham destruindo, vinham tomando posse de tudo que o povo de Israel semeava. Tudo que o povo de Israel semeava, e inclusive os bois, cabras, tudo que eles tinham, eles destruíam, dizimavam, eles subiam com os camelos deles e aí saíam simplesmente tomando tudo e destruindo tudo. E nisso diz o versículo que eu vou ler agora, que o povo de Israel até empobreceu. Vamos ler agora, está no versículo 6, capítulo 6, Juízes 6, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bem, eles não, pelo menos aqui o texto não diz que eles blasfemaram, não dizem que eles reclamaram, mas sim, a primeira lição aí, eles clamaram ao Senhor. Então o Senhor já fala comigo e com você. Está passando por um momento difícil, está passando por luta, eu não sei qual que é a sua luta, você não sabe qual que é a minha, mas a primeira coisa, quem pode nos ajudar? O Senhor dos exércitos, o nosso general, que é Cristo. E aí eles clamaram ao Senhor. E aí no versículo 7, sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, o que o Senhor fez? Porque o Senhor ouve, e quando o Senhor ouve, porque o Senhor ouve quando o seu povo clama. Tenha certeza que Deus está ouvindo o seu clamor. O que Deus fez? Versículo 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livreis da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o Senhor fala, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o meu clamor, Ele quer que a sua igreja o clame, Ele ouve as nossas orações, Ele, na mesma hora, Ele mandou um profeta para dizer isso para o povo. Então, na mesma hora, Ele entra com providência. Às vezes, a gente pode não entender essa providência, mas Ele entra na mesma hora com providência. E aí, o que Ele fez lembrar ao povo de Israel? Eu tirei vocês da terra do Egito, dei provisão, falei simplesmente para vocês crerem em mim, e o que vocês fizeram? Não me deram ouvidos. E o Senhor tem muita misericórdia, porque infelizmente a gente faz igualzinho, meu irmão e minha irmã, mas o Senhor não quer isso. Essa tarde não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer postura, quer posição do seu povo, quer posicionamento de guerreiro e guerreiras do Senhor. Aí o Senhor faz mais, tá? Versículo 11. Então, o anjo do Senhor, o Senhor manda um anjo, tá? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que foi o texto que a gente leu no início, em Ofra, que pertencia a Joás, Abdzerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, Gideão estava, quando o anjo apareceu para ele estava malhando o trigo no lagar. Isso não é à toa. Ele estava defendendo ali o que era seu, o que era do seu povo, do inimigo.
Essa é uma postura, não é à toa que o Senhor escolheu ele. É uma postura de um valente. Por isso que o Senhor fala que é com ele e chama ele de varão valoroso. O Senhor quer hoje homens e mulheres, varões valorosos. Homens, varões valorosos, mulheres, varoas valorosas, que defendam o que é seu, que defendam a sua família, que defendam a sua saúde, que defendam o seu emprego, que defendam a sua fé do inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. O Senhor quer com esse texto nos chamar como varões valorosos, como valentes do Senhor, porque ali o Gideão estava malhando naquele lagar, e a gente sabe que lagar é um lugar de malhar uva, né? É um lugar menor e tudo. E imagina, eu sei que muitos já conhecem esse texto, então imagina malhar o trigo, aquelas farpinhas do trigo deviam entrar no pé dele, e ali não era um ambiente para isso, mas em vez dele reclamar, ele fala: não, o Senhor me deu isso aqui, é esse lugar aqui que eu tenho, é esse lugar aqui que eu vou malhar, e esse lugar que eu vou defender o que é meu. Então, amados, esteja satisfeita, a primeira lição, satisfeito com o que Deus te dá, e lute pelaquilo que Deus te dá. Não deixa, não desista, não deixe que o inimigo te tome. Amém? Não deixe, lute. Ele está tentando te destruir, está tentando destruir sua família, mas ele é um derrotado em nome de Jesus, porque Deus é maior nas nossas vidas, não tem inimigo para o nosso Deus. Ele só quer que a gente tenha postura de varões, postura de guerreiros, postura do seu exército. Amém? Amados, e a gente vê aí que, infelizmente, apesar de ter essa postura de guerreiro, logo no versículo que eu vou ler agora, posterior a esse, a gente vê que Gideão também estava com a sua fé um pouco abalada, porque o Senhor fala com ele, o anjo do Senhor fala com ele, mas ele fala assim: como, né? Como isso poderia acontecer em meio de tudo aquilo? Então vamos ler o versículo que continua aqui da palavra do Senhor, que o Senhor fala com Gideão, através do anjo. Então, versículo 12, tá? Capítulo 6 ainda, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. A fé dele estava abalada. 7 anos, amados, passando por luta, 7 anos passando por ver o povo dele pobre, ver o povo dele sendo saqueado, ver o povo dele sendo literalmente subjugado pelo inimigo. Então, óbvio que a fé dele estava abalada nesse momento que ele fala isso para o Senhor. Então, o Senhor, com toda a misericórdia, porque o Senhor ouve o clamor do seu povo. Lembra que o povo tinha orado, tinha clamado ao Senhor, o Senhor já tinha mandado o anjo, e o Senhor tá mandando o anjo aqui, mandou o profeta, quando o Senhor ouviu a oração primeiro do povo de Israel, falar para o povo de Israel tudo que estava acontecendo e o porquê daquilo. E depois mandou o anjo para Gideão. Então o Senhor ouve as orações do seu povo quando o seu povo clama. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza, o Senhor ouve. E mesmo Gideão estando com a fé abalada, o Senhor entende que a gente é pó. E ele fala aqui, o Senhor responde: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu?
Amados, quando o Senhor escolhe alguém, quando o Senhor envia alguém, a guerra já é ganha, a vitória é certa e o Senhor é conosco. Se o Senhor está nos dando essa passagem, essa palavra, é porque o Senhor é conosco, meu irmão e minha irmã. Não temos o que temer. Eu sei que a fé abala, eu sei que às vezes a gente se sente triste, a gente se sente fraco, às vezes a gente sente igual Gideão estava aqui. Como o Senhor é conosco e nos sucede tudo isso? Mas, meu amado, o Senhor era com Gideão e é conosco. Gideão só achava que Deus estava com os antepassados. E quantas vezes a gente lê a Bíblia e fala, esses milagres só acontecem no passado. Mas não, amados, esses milagres acontecem agora, aqui, agora. Basta que eu e você tenhamos postura, clamamos, oremos, jejuemos, entramos em batalha e a vitória já é certa em nome de Jesus. Amém? E o Senhor, no versículo 15, diz: E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Quase igual, né? Lembra aquele texto de Davi, né? O Senhor gosta de pegar situações menores, as pessoas que não se sentem nada, as pessoas que são aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, aqueles que parece que não são nada, são aqueles que o Senhor gosta de usar, gosta de levantar, gosta de chamar para a guerra. Sabe por quê? Porque a pessoa só sabe ser humilde. E a pessoa sabe que só depende de Deus. E aí é que Deus exalta, aí é que Deus trabalha, e aí que Deus honra. Amém? Eu não sei qual que é a sua situação. De repente você está se sentindo inferiorizado, de repente você está se sentindo a pessoa menosprezada, a pessoa menor. Mas é essas situações que Deus gosta de reverter, levantar a pessoa, chamar para o lado dele, e aí ele dá a vitória. Amém? Olha lá. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Meu amado e a minha amada, o que são milhares de medianitas, amalequitas, povo do Oriente, que viesse todos, o Senhor fala para ele: eu vou fazer de um montão, você vai destruir como se fosse um só. Porque o Senhor, a força é no Senhor, a guerra é do Senhor. Se o teu fardo tá pesado, se o jugo tá difícil demais de carregar, troca com o Senhor, entrega para o Senhor esse problema, porque Ele dá o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave. Entendeu, meu amado? E esse texto todo eu gostaria que você continuasse lendo. Ele é maravilhoso. O Senhor, ele tocou muito no meu coração. Logo mais à frente a gente vai ver que o Senhor, quando chama Gideão, fala para Gideão escolher homens valorosos para a guerra. E Gideão fala: Senhor, como eu vou escolher? Como eu vou saber? Eu não posso lutar com pessoas que não são capacitadas, ou com pessoas que são temerosas ou medrosas, ou pessoas que não têm postura de guerreiro. Como é que eu vou entrar nessa guerra? E o Senhor fala para ele escolher aí varões que ele mostraria quem seriam. E aí quando tem aquele montão de pessoas, e o Senhor vai fazendo literalmente uma escolha. O Senhor vai tirando. E o que falou muito forte desses textos todos comigo é que é maravilhoso que o Senhor convoca. O Senhor tem o texto que daqui a pouco eu vou ler com vocês, que o Senhor pede e o Senhor quer, é a escolha dos 300 que vão batalhar com Gideão. O Senhor pede para que Gideão
faça uma escolha com eles, faça um pedido para eles, para que eles vão beber água. Um simples gesto de beber água. E aqueles que literalmente se prostrassem para beber água, que esses não serviriam. Aqueles que se debruçassem e também lambesse da água das próprias águas do próprio rio ali, que também não serviria. E somente aqueles que levassem e sorvesse a água estando levantado. E isso me tocou muito. O que significa isso? Por que aqueles homens eram escolhidos assim? Porque em frente aos inimigos, frente a uma batalha, aquele que já se larga, se debruça, já se dá por rendido na frente dos inimigos, são os que são derrotados. Aqueles que se prostam na frente dos inimigos são os que são derrotados. Mas aqueles que não se curvam diante ao inimigo, que fica atento ao inimigo numa batalha e que mesmo tendo sede, mesmo tendo uma necessidade do corpo, continua alerta, continua observando e simplesmente não se prostra na frente do inimigo, mas traz a solução para si, para sua boca e não se prostra frente ao inimigo. E isso é o que o Senhor falou de mais forte no meu coração, que Ele quer de mim e de você, que eu e que você não nos prostremos frente aos inimigos da nossa vida, frente às batalhas, mas que a gente o honre, lembre que a gente tem um Deus fiel, lembre que a gente tem um Deus poderoso, que nós somos guerreiros dele e o Senhor nos convoca para orar, para jejuar, para usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, calçando e vestindo toda a armadura de Deus, para nós falarmos do Evangelho, nós anunciarmos o Evangelho, nós vestirmos a armadura de Deus para vencermos o dia mal, para lermos a sua palavra, para orarmos, para jejuarmos, para nos ajudarmos uns aos outros, porque a vitória já é nossa, a vitória já é minha, a vitória já é sua, em nome de Jesus. Meu amado e a minha amada, fiquem com Deus e vamos orar. Amado Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, por nos convocar para o seu exército, para defender o seu reino, para defender os seus interesses, para defender as suas coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada que meu irmão e que minha irmã entenda esta palavra e tenha a postura de guerreiro e guerreira do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Se cuidem, tome cuidado, tá? Mas o Senhor é conosco. Um beijo, fiquem com Jesus. Deus abençoe.